Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de maio. O Supremo determina que o decreto da Presidência da República que extinguiu 22 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações do Poder Executivo Federal somente se aplica aos cargos vagos na data de sua edição. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Após cumprimento de acordo, o STF encerra processo contra o deputado Silas Câmara por peculato. O plenário virtual do Supremo começa a julgar ação contra a lei estadual que proíbe a construção de presídios em áreas próximas a outras penitenciárias. E ainda, a primeira reportagem da série especial que celebra os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. O Supremo determinou que o decreto da Presidência da República de 2019, que extinguiu 22 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações do Poder Executivo Federal, somente se aplique aos cargos vagos na data de sua edição. A ação foi apresentada pelo Conselho Federal da OAB, que alegou, entre outros pontos, que a norma atingia de forma mais acentuada as universidades públicas e os institutos federais de ensino superior, violando os princípios da autonomia universitária. A decisão, por unanimidade, foi tomada em julgamento no plenário virtual. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que o presidente da República pode, mediante decreto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal quando não houver aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos, e sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Mas o voto apontou que o texto questionado não indica que todos os cargos extintos estavam vagos. Ao contrário, o próprio decreto afirma que os eventuais ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança extintos ficam automaticamente exonerados ou dispensados. E o STF encerrou o processo contra o deputado Silas Câmara por peculato. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal Silas Câmara de desvio de recursos da Câmara para o pagamento de assessores em 2000 e 2001. Esse esquema é o conhecido como rachadinha. O parlamentar também teria nomeado como servidores públicos empregados que prestavam serviços particulares a ele. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a votar pela condenação de Silas a uma pena de pouco mais de 5 anos de prisão por peculato. Mas um pedido de vista de André Mendonça e Dias Toffoli suspendeu a análise do caso. Aí o deputado fez um acordo com a Procuradoria-Geral da República. Isto ocorreu um dia antes da prescrição, ou seja, antes do prazo para o Estado condenar Silas. O deputado pagou uma multa de R$ 242 mil. Luiz Roberto Barroso, então, encerrou o processo. Os ministros do Supremo começaram a julgar a ação que questiona a lei do Espírito Santo, que proíbe a construção de presídios em locais onde já tenham outras penitenciárias próximas. O processo está no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Reportagem de Marta Ferreira. A lei é de iniciativa da Câmara Legislativa do Estado do Espírito Santo e foi editada em abril do ano 2000. A norma veda a edificação de presídios dentro de um raio de 20 quilômetros dos presídios já existentes. Também proíbe a ampliação dos edifícios prisionais que já tenham capacidade para 500 detentos em suas dependências. Em 2001, então, o governador do Estado do Espírito Santo entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade da lei. Argumenta vício formal, tendo em vista a iniciativa privativa do chefe do Executivo para propor projetos de lei voltados a disciplinar serviços públicos, conceito em que entende inseridas a edificação e a ampliação de presídios. Também aponta a violação dos direitos inerentes à propriedade, ante a limitação do uso de terreno pertencente ao Estado. E, por fim, alega afronta ao direito social à segurança. O processo está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que julgou o pedido improcedente. Ele ressaltou que, diferentemente do articulado pelo autor, a lei em discussão tem por norte a segurança tanto da população carcerária como dos habitantes do Estado do Espírito Santo,
o que invalida o argumento de ofensa à Constituição. Nunes Marques afirmou ainda que a norma não veda de forma absoluta a construção de presídios ou a promoção de melhorias nesses estabelecimentos, apenas estabelece parâmetros. As obras de expansão do sistema prisional podem ser realizadas de outro modo, não se encontrando o poder público cerceado de todo em razão da lei impugnada. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, entendendo que a lei incorre em inconstitucionalidade material na medida em que invade matéria reservada a órgãos administrativos, cuja organização e funcionamento é reservada à regulamentação por ato do chefe do Poder Executivo em contrariedade ao princípio da separação dos poderes. O legislador não pode legislar com um nível de detalhamento tal que esvazie o mérito reservado à atuação do administrador. O prazo para os outros ministros apresentarem o voto é dia 12 de maio. O Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo e o gabinete do ministro Edson Fachin concluíram mais uma fase da tratativa para a implementação de câmeras nas fardas e nas viaturas das polícias do Rio de Janeiro. Carolina Chaves tem as informações. A reunião foi no STF com representantes do Partido Socialista Brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro. Na ação que tramita no Supremo, a maioria dos ministros havia determinado que o Estado do Rio de Janeiro deve instalar equipamentos de GPS e de gravação de áudio e vídeo nas viaturas e fardas dos agentes de segurança e que esse material fosse armazenado. Em dezembro do ano passado, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, determinou ao governo do Rio que apresentasse um cronograma de instalação dos dispositivos. Na audiência no STF, a legenda alegou que o Estado do Rio vem descumprindo decisão da Corte ao atrasar o cronograma da Polícia Civil. Durante a audiência, o procurador do Estado do Rio de Janeiro negou o descumprimento de determinação do STF e apresentou um cronograma de aquisição dos equipamentos necessários para a instalação das câmeras nas viaturas policiais. Ele também indicou avanços e dificuldades na implementação das câmeras de áudio e vídeo por causa da complexidade do tema. Além disso, o representante do Estado do Rio afirmou que os batalhões considerados mais letais já têm câmeras corporais e se comprometeu de informar ao Supremo em até 30 dias as formas de acesso de áudios e vídeos dos policiais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a concessão de liminar que garanta a execução imediata da ordem de prisão contra os 3 condenados pela chacina de Unai em 2004. Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Pimenta foram condenados pelo Tribunal do Júri em 2015 pelo assassinato de 4 servidores do Ministério do Trabalho e do motorista que acompanhava o grupo numa inspeção em fazendas no noroeste de Minas. Na reclamação ao Supremo, Aras contestou o acórdão da 5ª turma do STJ, que impediu a execução provisória das penas, que variam de 31 a 65 anos de prisão. A seguir, MPF abre procedimento para apurar se houve racismo no caso da mulher negra retirada de voo da Gol. Voltamos em instantes. O Ministério da Justiça deu mais 72 horas para que a plataforma de viagens URB comprove se tem condições financeiras para comercializar novos pacotes. O prazo para entrega das informações, que terminava ontem, agora se encerra na próxima segunda. Milhares de consumidores brasileiros fizeram denúncias contra a empresa. Viviane Novaes. A URB é a maior plataforma de turismo online da América Latina. Ela oferece reserva em hotéis, passagens aéreas, pacotes de viagem nacional e internacional. No site, a empresa diz que o volume bruto de mercadorias em 2021 foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A psicóloga Gabriela Maia comprou um pacote de R$ 3.200 para uma viagem à Itália com validade de 2 anos. A viagem não aconteceu por causa da pandemia de coronavírus. Depois que voltaram, né, as viagens para a Itália, a URB passou a adiar as nossas datas, né? Então, a gente escolhia as 3 datas que eles exigiam no formulário, porém, quando chegava próximo da data, eles informavam que não havia pacote promocional, não havia
o valor promocional, eles não conseguiam atender, né? Gabriela pediu o reembolso, mas até agora, nada. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça recebeu várias denúncias contra a empresa, entre elas a falta de reembolso nos cancelamentos e a não realização de serviços contratados. Só nos primeiros 3 meses deste ano, a Senacom recebeu mais de 7.000 reclamações. E o índice de solução das demandas no site caiu de 66% para 45% do ano passado para cá. Segundo o secretário nacional do Consumidor, a empresa vem negociando pacotes de viagens para 2024 e 2025 a preços ainda mais camaradas. A pedido da URB, a Senacom estendeu o prazo para que ela comprove se tem condições de cumprir novos pacotes. Poderemos chegar à hipótese, além da aplicação de multa, proibir a empresa de comercializar esses novos pacotes. O Ministério Público Federal vai apurar as circunstâncias envolvendo a retirada de uma mulher negra de um avião da Gol no Aeroporto Internacional de Salvador no último dia 28 de abril. O objetivo é investigar uma possível ocorrência de racismo e violação dos direitos das mulheres. O MPF oficiou a Gol, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Superintendência Regional da Polícia Federal para que preste informações que envolvem pontos como a qualificação da equipe da empresa e a atuação dos policiais federais que atuaram no episódio. A investigação corre em sigilo. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um médico perito do INSS que pediu vantagem indevida de cunho sexual para emissão de laudo previdenciário. Madeleine Machado. O caso ocorreu em Guanambi, na Bahia. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação à pena de 3 anos de reclusão e pagamento de multa de um médico perito nomeado para emitir laudo em processo previdenciário. Em depoimento, a filha da mulher que solicitou a aposentadoria afirmou que o médico a teria chamado a um canto reservado e afirmado que a mãe dela não poderia passar na perícia, a não ser que ela aceitasse sair com ele. A defesa do réu alegou ausência de provas e pediu absolvição. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal César Jatahy destacou que a vítima foi firme e não hesitou na narrativa dos fatos confirmados também pelo depoimento da mãe, e o réu é que teria se contradito nos depoimentos que prestou. Sendo assim, confirmou a condenação pelo crime de corrupção passiva pelo uso do cargo público para solicitar vantagem indevida. A decisão foi seguida por unanimidade pelo colegiado. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça isentou o laboratório fabricante da Novalgina de indenizar uma consumidora que desenvolveu síndrome depois de tomar um medicamento. Marina Campos tem as informações. Em decisão unânime, o colegiado isentou o laboratório fabricante do analgésico Novalgina do dever de indenizar uma consumidora que desenvolveu doença grave após usar o produto. Após ingerir 2 comprimidos de Novalgina, a consumidora apresentou sintomas como febre, dor de cabeça, irritação e bolhas na pele, na boca e nos olhos. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela ficou internada por 20 dias. Diagnosticada com a síndrome de Stevens-Johnson, a consumidora entrou na justiça com pedido de reparação contra o fabricante do medicamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou o laboratório a pagar R$1 milhão por danos morais, além da reparação de todos os danos materiais, por considerar que a possibilidade de contrair uma doença grave após tomar o analgésico não poderia ser considerada normal e previsível pelo consumidor. No STJ, a relatora do recurso do laboratório, ministra Isabel Galotti, destacou que a ingestão de medicamentos tem potencial para provocar reações adversas, as quais, todavia, não configuram por si sós defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em respeito ao dever de informação por parte do fabricante. Exigência que, segundo a relatora, foi atendida pelo laboratório. Desta forma, a 4ª turma entendeu que não é cabível a responsabilização do fabricante. No próximo bloco tem a primeira reportagem da série especial que celebra os 80 anos da CLT. Voltamos já. No próximo
próximo domingo tem eleições suplementares em 2 municípios brasileiros. Eleitores de Chavantina, em Santa Catarina, vão escolher novo prefeito e vice, já que os anteriores tiveram os diplomas cassados por compra de votos. Em Boa Ventura, na Paraíba, serão eleitos novos vereadores. Lá, o motivo da nova eleição foi a cassação de uma chapa que praticou fraude à cota de gênero. E como mais da metade dos votos foram anulados, o resultado das eleições foi prejudicado. Quem se eleger nesse domingo deve cumprir mandato até dezembro de 2024. A Advocacia Geral da União e o Ministério do Trabalho e Emprego são parceiros no combate a acidentes de trabalho. As informações com o repórter Wesley McAllister. Representantes da Advocacia Geral da União e do Ministério do Trabalho e Emprego se reuniram em Brasília para compartilhar informações e fortalecer a atuação conjunta na proteção do trabalhador. Essa parceria é fundamental para nós poder combater aí os acidentes que têm ocorrido e os adoecimentos, morte no mercado de trabalho. Porque, na verdade, um trabalho complementa o outro, não é? Nos últimos 2 anos, aproximadamente 1.400 relatórios de acidentes de trabalho foram enviados pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego e Gerências Regionais do Trabalho e Emprego para a AGU, que utilizou o material para fundamentar mais de 90% das ações regressivas acidentárias ajuizadas no período. A Inspeção do Trabalho, ela seleciona alguns acidentes e doenças que ela vai analisar com vários objetivos, né? Mas o principal deles é colher lições daquilo lá para subsidiar a nossa atuação e também divulgar para as partes interessadas. E a AGU se tornou uma grande parceira, porque a gente tem encaminhado todos esses relatórios para que a AGU consiga fazer a ação regressiva e recolher o benefício previdenciário que é gerado por esses acidentes. A Procuradora-Geral Federal, Adriana Venturini, destacou a importância do compartilhamento das informações dos relatórios nas ações previdenciárias. Eles são um substrato fático que subsidia o ajuizamento dessas ações. A partir dos relatórios, nós conseguimos comprovar o nexo causal entre aquele gasto previdenciário e a ação irregular cometida pela empresa. Desde maio de 2016, a AGU ajuizou 2.200 ações regressivas acidentárias, obtendo ressarcimento de mais de 312 milhões de reais para o INSS até dezembro de 2022. As ações regressivas acidentárias, elas, embora representem um excelente instrumento de recuperação do INSS, elas visam também garantir a segurança e a saúde no ambiente de trabalho, que a partir do momento que elas são ajuizadas, elas criam um efeito pedagógico e assim coíbem a não observância das normas trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho doou computadores e outros equipamentos para a Universidade de Brasília. Daniel Vasques. A assinatura do termo de doação ocorreu na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Foram doados mais de 1.600 equipamentos de informática, como computadores portáteis, monitores de vídeo, entre outros itens. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, enalteceu o papel da educação como ferramenta para a redução das desigualdades sociais. Mediante a reafirmação do compromisso da sociedade brasileira com o conhecimento, com a ciência e com a educação, nós efetivamente seremos capazes de produzir uma sociedade melhor, mais justa e equitativa. A reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura, explicou que o material vai auxiliar estudantes de baixa renda que estudam na UNB. Essa doação representa muito para a nossa universidade. A Universidade de Brasília é uma universidade que tem incluído cada vez mais estudantes com vulnerabilidade socioeconômica e nós vamos privilegiar esses estudantes para receberem esses equipamentos. E certamente vai fortalecer a nossa universidade e também a permanência desses estudantes na Universidade de Brasília. Na ocasião, Márcia Abraão Moura foi presenteada com um exemplar da Consolidação das Leis do Trabalho e condecorada com a medalha comemorativa aos 80 anos da CLT. O professor Abimael Costa, decano de administração da UNB, que também esteve presente no evento, recebeu um livro sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho. No dia 1º de maio, a Consolidação das Leis do Trabalho completou 80 anos. A legislação trabalhista prevê direitos e deveres de empregados e empregadores em relações individuais ou coletivas.
Ao longo deste mês, o Jornal da Justiça vai exibir uma série de reportagens sobre a CLT. Hoje, a repórter Evelyn Araújo conta a história da lei, como ela foi pensada, elaborada e sancionada. 1943. O continente europeu era palco de um conflito com proporções globais, a Segunda Guerra Mundial. Nascia Mick Jagger, astro do rock. Enquanto isso, no Brasil, era criado o mais completo conjunto de leis para proteger as relações de trabalho, a CLT. Só com a criação da consolidação das leis do trabalho, a relação entre o capital e a mão de obra começou a ter a mesma regulação em todo o território brasileiro. Até então, eram comuns jornadas de até 16 horas por dia, com baixos salários e exploração de mão de obra infantil. As greves em indústrias e em grandes empresas no início do século XX eram constantes e a solução dos conflitos dependia de acordos informais entre patrões e empregados. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, explica a revolução histórica causada pela sanção do conjunto de normas trabalhistas. Foi a primeira vez na história brasileira, em 130 anos, 128 anos de país independente, em que surgiu uma política pública clara de inclusão de homens e mulheres, mulheres e homens, trabalhadores no sistema econômico. E uma inclusão com direitos, porque inclusão sem direitos não é inclusão, é exclusão, uma forma apenas diferenciada de exclusão. A CLT levou 13 anos para ser elaborada e foi resultado do empenho de juristas e técnicos de todo o país. O ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Arnaldo Lopes Susequinde, falecido em 2012, integrou a comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaborar a legislação, começando do zero. O artigo 9º da CLT, importantíssimo, é exatamente, letra por letra, a minha tese no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em São Paulo, em 1941. Será nulo de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Essas 4 linhas são da maior importância. A lei instituiu a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas, que com a Constituição de 1988 passou a ser de 44 horas semanais, além de férias remuneradas. Aos poucos, a CLT estabeleceu novos direitos, como o 13º salário, remuneração de horas extras, licença maternidade e normas de segurança do trabalho. Para a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Gabriela Neves Delgado, a Constituição Cidadã de 1988 foi decisiva na ampliação das garantias trabalhistas trazidas pela CLT. A Constituição de 1988 é esta lente de revisão, de correção do sentido seletista. Isso significa que essa Constituição de 88, como ela tem um viés, simbolicamente falando, sob um ponto de vista valorativo, fundado na centralidade da pessoa humana, toda a construção do eixo de direitos trabalhistas que gira em torno dessa pessoa deve ser feita para se pensar em melhorias de condições de trabalho. Em 922 artigos, a CLT, com o passar dos anos, se adequou às necessidades da sociedade e da economia, se adaptou às demandas criadas por novas tecnologias e às mudanças do perfil da população. Essa oitentona aí é resistente, tudo para assegurar, dia após dia, a dignidade de quem move o Brasil. A entrevista completa do ministro do TST e diretor da ENAMAT, Maurício Godinho Delgado, você acompanha aqui na TV Justiça. Vai ao ar próximo domingo, a partir das 2h30 da tarde.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Thank you.